oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história e hoje com o tema Ideias Iluministas na América, tá bom? Então vocês vão aprender hoje aí como que o iluminismo, né, foi expandindo aqui na América, certo? Aí abro o livro de vocês na página 2, que nós temos uma imagem, e essa imagem, ó, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem, tá? Ó, essa imagem aqui dessa casa na página 2, tá vendo? Capítulo 5 aí, ó. Tá vendo essa casa aí? Então, essa casa, gente, essa casa aí é chamada, né, a Casa Museu Padre Toledo, que fica lá na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, né? Isso durante o século XVIII, tá? Que essa casa aí era onde foram realizadas reuniões secretas, né, nas quais se discutiam as bases aí das ideias iluministas, tá? Porque, se você não sabe, as ideias iluministas elas chegaram até aqui, né, de primeiro momento, e começou a ser colocado em prática em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes, tá? Então, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre Minas Gerais, como que foi chegando, né, o iluminismo lá em Minas Gerais. Tá? O iluminismo ele inspirou, ele trouxe, né, rebeliões pelo mundo ocidental no século XVIII, aqui também na América, e os princípios iluministas eles influenciaram a independência também dos Estados Unidos, tá? E todas essas influências que foram tendo, tanto lá no Ocidente, quanto a gente fala na América, a gente fala nos Estados Unidos, também contribuiu para aqui o Brasil, tá? No Brasil, na época da colônia. E os ideais iluministas aí, parte da população reagiram a favor da autonomia política. Porque na época da colônia, muitas das pessoas não tinham direito, não tinham autonomia para se manifestar na política e tudo mais, né? Então, você fique sabendo que as ideias iluministas mudaram a história do nosso Brasil, tá? O Brasil é o que é hoje, graças aí a essas ideias iluministas que foram chegando até aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Então vamos lá, eu preparei aqui uns slides para vocês, tá? Onde nós vamos falar aí da Conjuração Mineira, tá? Como eu havia dito anteriormente. Opa, deixa eu voltar aqui, gente, só um minutinho, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Conjuração Mineira. Aí, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui meu rosto. A elite mineira e suas ideias, tá? O movimento foi organizado pelos homens ricos, tá? Proprietários rurais, senhores feudais, eles não queriam pagar os impostos abusivos cobrados pela metrópole. Também teve aí os cultos, né? Que era a base das ideias. Tinha estudado tudo que era estudado lá na França, porque assim, ó, os iluministas surgiram na Europa, tá? Então, o iluminismo surgiu na Europa e foi trazido para cá também, por quê? Porque muitos historiadores e também estudantes nas universidades lá da Europa vieram para cá, para o Brasil, no período colonial. Quando eles chegaram aqui, eles começaram a passar, né, esses pensamentos liberais aí dos filósofos franceses lá, tá? Então, por isso que o Brasil começou a ter uma certa influência, porque eles estavam tendo contato, as pessoas daqui estavam tendo contato com pessoas vindo da Europa, tá? Entre os líderes desses movimentos, apenas Tiradentes não pertencia à elite, né? Tiradentes foi aí um grande líder, né, dessa conjuração mineira aí, dessa manifestação contra o governo. Já falaremos porque ele foi o único que se destacou mesmo não sendo da aristocracia. Todo o grupo se inspirava nas ideias do iluminismo,
que impulsionaram a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. As ideias iluministas adaptadas à Conjuração Mineira. Ó, então, quais eram as ideias que eram adaptadas, né, ali em Minas Gerais? A liberdade, a fraternidade, a igualdade, tá? Então, quando a gente fala de liberdade, a gente não pode deixar de dizer que eles tinham que ter expressão, eles tinham que se manifestar, tá? O objetivo principal dessas manifestações iluministas aí era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano. O rei deveria realizar algumas reformas como incentivo e investimento para a criação de universidades no Brasil, já com a finalidade, né, com a finalidade de, nessas universidades, trazer o estudo filosófico, né, onde as pessoas conseguiriam ter liberdade de se expressar e tudo mais. Liberdade de expressão para escritores e a qualquer camada da sociedade. A abolição das torturas dos escravos, porém não a abolição da escravidão. Ter escravo era interesse dos senhores feudais, que fazia parte desse movimento, tá? Bom, vamos agora. Não ocorreu só lá em Minas Gerais, mas também começou a se expandir para a Bahia. Lá em Minas Gerais, quem foi o líder foi Tiradentes, tá? Inclusive, vocês têm aí na página de vocês, tá? Onde fala sobre a conjuração mineira, tudo bem? Que está na página 8, ó. Conjuração mineira aí, ó. Tá? Agora nós vamos falar sobre a conjuração baiana, que está na página 11 do livro de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então, por volta de 1798, né, o Brasil, aconteceu o quê? O Brasil, no Brasil colônia, tá, gente? O Brasil, ele teve, né, aí um outro movimento de contestação, que é a Conjuração Baiana, né? Foi um movimento assim, tipo de caráter popular mesmo, uma vez que contou com a presença de soldados, artesãos, comerciantes, médicos e até mesmo alguns membros da elite baiana, né? Como, por exemplo, proprietários de terra, proprietários rurais, tá? Também intelectuais, pessoas, tá? Que faziam parte da maçonaria, até mesmo funcionários da coroa, enfim, esses daí eram as pessoas que estavam influenciadas, né, nesse movimento aí da conjuração baiana. Tá? Então, o que acontece? Houve-se essa revolta chamada também revolta dos alfaiates. Por que revolta dos alfaiates, professor? Né? Porque havia-se trabalhadores que confeccionavam roupas, que eram os alfaiates. E essa conjuração aí ficou também conhecida como Revolta dos Alfaiates, porque eles faziam parte desse movimento todo aí. Tudo bem? Deu para entender? E quem liderou, gente, essa conjuração baiana aí, né, foi um médico baiano chamado Cipriano José Barata de Almeida. Tá? O mais conhecido aí na história como Cipriano Barata. Ele era maçom. Tá? Um homem aí que, nesse tempo, ele estava envolvido em várias questões políticas da colônia. Né? Foi um dos principais líderes da conjuração baiana. Tá? Tudo bem? Deu para entender? Vocês sabem o que é maçonaria, né? É uma instituição onde tem princípios iluministas, que desde a época da Revolução Francesa, tá? Tudo bem? E eles buscavam por igualdade, fraternidade e tudo mais. Deixa eu passar aqui para frente, para vocês verem, ó. Conjuração baiana, ó. A conjuração baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que a professora Tati acabou de falar para vocês. Foi um movimento de caráter emancipacionista, tá? O que é isso, professora? Emancipacionista. É quando eles querem emancipar, né, a cidade, eles querem ter, né, independência ali naquele lugar, eles querem ter os direitos de se expressar no mundo político, tudo bem? De ter liberdade e tudo mais. É quando uma cidade ela passa a ter independência, deixando de ser liderada pela corte portuguesa, por exemplo. Bom,
A Conjuração Baiana. O movimento que aconteceu na capitania da Bahia em 1789 tinha como objetivo a independência, eu acabei de falar, né? É a questão da emancipação. Seus líderes queriam a proclamação da República Baiense, tá? Será que era só por isso? Será que era só por uma independência daquela região da Bahia? Claro que não. Brasileiros brancos, eles tinham geralmente limites em suas aspirações profissionais. Negros e pardos sofriam com uma sociedade racista. Membros da elite reclamavam dos impostos e da falta de liberdade comercial. Soldados reclamavam dos baixos, né, aí salários. A indústria, é salários, tá, gente, ali. A indústria de manufaturas era proibida, o que explica o grande número de artesãos na cidade. Você entendeu agora? Ó, até mesmo os alfaiates. Por isso que os alfaiates foram lá também para as ruas para se manifestar. Porque eles não estavam vendendo mais, porque tudo estava sendo industrializado nessa época aqui. Conjuração Baiana. Olha o cenário dela. Buscando por uma condição de vida, o cenário deles no momento estava sendo como? Professora, nessa época que teve esse movimento, como que estava vivendo as pessoas? Condição de vida precária, né? Elevada carga tributária, uma escassez de alimentos. Depois, também, eles lutavam para uma abolição da escravatura, uma proclamação da República, diminuir impostos, a abertura de portos, o fim do preconceito e aumento salarial. A tia Tati colocou o cenário que eles viviam e o que eles queriam, tá? O governador ordenou uma devassa para descobrir os envolvidos. É assim, né? Sempre tem um líder de um movimento. Até hoje, onde tem manifestação, sempre tem os líderes que estão ali à frente, né? E aí o governo da Bahia falou assim, eu quero saber quem são os líderes que estão aí, né, colocando esse movimento todo aí, colocando o povo contra o meu governo. Aí foram presos 39 pessoas, mas apenas 32 foram acusadas. Bom, 6 réus foram condenados à morte por crime de lesa majestade. Os demais tiveram pena de degredo ou prisão. Olha só. A morte dos líderes, né? Sempre quem ia, né, a morte eram os líderes. Conjuração Baiana, ainda aí, vamos lá, em 8 de novembro de 1799 foram enforcados no Largo da Piedade os líderes da conjuração da classe mais popular, Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga, tá? Todos eram mulatos, soldados ou até mesmo alfaiates. Seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade. Vai vendo. Tá? Então, gente, para que o Brasil, né, lutasse pelos seus direitos de igualdade, em busca de felicidade, em busca de acabar com tantas tarifas de impostos, né, onde somente quem estava lá no topo, os grandes proprietários de terra eram beneficiados, ou até mesmo pessoas da coroa portuguesa eram beneficiados, muitos outros passavam por necessidade. Então, eles se manifestaram, né? Os iluministas vieram para o Brasil e, ao eles estarem aqui, eles acabaram colocando essas ideias que eles trouxeram da Europa, eles colocaram na cabecinha também de alguns líderes brasileiros que aqui já viviam. E esses líderes brasileiros, né, como Tiradentes, como João de Deus, né, como o Cipriano, esses daí, tanto lá na Bahia quanto aqui em Minas Gerais, eles colocaram esse cenário aí, eles colocaram, né, esse movimento para conquistar. Muitas mortes tiveram, como vocês acabaram de ver, tá? E acontece hoje também. Assim, não sejam esquartejados, mas são ameaçados aqueles líderes que colocam a ideia, né, de liberdade, de se expressar, de se manifestar, eles são o quê? Punidos. Muitos vão presos injustamente,
Acontece isso daí hoje, tá? Porque, por mais que nós vivemos num mundo democrático, ainda há entre nós algumas insatisfações. E quando nós, né, vamos para a rua para se manifestar e tal, acontece igual, né, várias situações que a gente vivencia aí, que a gente veja nas reportagens, né, da vida, nas manifestações, os líderes sendo atacados, né, com tiroteio, bomba de borracha e tudo mais. Só é um pouco diferente porque naquela época eles eram mesmo levados à praça, enforcado, esquartejado, tá? Como Tiradentes foi enforcado em praça pública. E eles sempre faziam em praça pública isso, para mostrar para os outros que quem estava no poder é que tinha voz, né, maior, entendeu? E para lançar um medo, para que não houvesse mais manifestação. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa influência das ideias iluministas que foram trazidas da Europa para cá. Espero que vocês tenham entendido. E hoje nós só temos aí, né, algumas liberdades de se expressar, de igualdade, graças a essas ideias iluministas, tá bom? Ó, um beijinho para vocês. Agora desliga o celular, o computador e pegue o seu livro e vai responder essas 4 páginas do livro de vocês, a 5, a 7, a 13 e a 14. Nós e outra coisa, faça com capricho, tá bom? Que vocês têm muito mais para aprender. Leia os textos do livro, tá? Nós vamos ler na nossa aula do Zoom, mas leia, né? Responda os questionários, que nós iremos fazer aí a nossa correção lá na aula do Zoom da segunda-feira de História, tá bom? Fique em casa. Beijos, tchau.